O Repórter Aspra de hoje aborda a CPI que investiga as associações militares do estado do Ceará. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o vice-presidente da entidade, Sargento Borges. Sargento Borges, muito obrigado pela sua participação na edição do Repórter Aspra. E a gente já começa o nosso bate-papo eu lhe perguntando sobre o que a diretoria executiva e os conselhos analisam a participação da Aspra na investigação que está acontecendo na Assembleia através da CPI. Carlos Moreira, eu gostaria de agradecer a oportunidade, mandar um abraço a todos que nos acompanham nas redes sociais oficiais da Aspra CE. E é interessante que você já citou a diretoria executiva e conselhos. E para exemplificar para todos que nos acompanham, nós temos internamente na Aspra a diretoria executiva, o conselho fiscal e o conselho deliberativo. São três poderes internos que fazem o trabalho de freios e contrapesos. O Conselho Fiscal é como se fosse o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza as contas da entidade. E o Conselho Deliberativo é como se fosse a Assembleia Legislativa, que valida a fiscalização que é feita anteriormente pelo Conselho Fiscal. E a diretoria executiva, a que administra tudo que é relacionado à Aspra CE. Ou seja, internamente já temos vários associados que compõem os conselhos que fazem esse trabalho de fiscalização. E com relação à CPI em si, nós todos estamos muito tranquilos, porque não temos nada a temer. E prova disso são os próprios associados que fazem parte da Aspra, que participam anualmente das Assembleias Gerais de Prestação de Contas. E que é bom deixar claro que, além de prestar contas todo ano através das Assembleias Gerais, de forma inédita, já 2 anos seguidos, no ano passado e este ano, a nossa Assembleia Geral de Prestação de Contas foi online, através de uma plataforma que oportunizou a todos os associados do Estado do Ceará a participarem, a entenderem quais foram todos os recursos administrados pela diretoria executiva, quais foram as receitas e as despesas. Isso é a transparência que nós já temos há muito tempo e é devido a quem, de fato, precisa saber que são os associados da Aspra CE. Então, estamos muito tranquilos e pode ter certeza que tudo que foi pedido, inclusive, pelos integrantes da CPI, através de requerimentos, já foram entregues para a CPI. Nos fale sobre o documento que foi enviado para o presidente da Assembleia, e tem aproximadamente 1 ano, se houve já algum retorno, e nesse documento consta algumas informações sobre as contas da Aspra, já que o senhor citou a prestação de contas que aconteceu de forma híbrida no ano passado e nesse ano por conta da pandemia. Você deve estar falando com relação a um pedido de direito de resposta que nós protocolamos no dia 20 de fevereiro de 2020, lá na Assembleia Legislativa, que tinha em anexo também a prestação de contas da nossa entidade do ano 2019. Ou seja, desde o ano passado, nós fazemos a transparência ativa, que, inclusive, neste ano, quando foi instaurada a CPI, que já foi publicado no Diário Oficial, nós fizemos uma visita na Assembleia Legislativa, conversando com alguns parlamentares que estavam previstos a fazer parte dessa CPI e apresentamos, um relatório da nossa entidade para que eles pudessem ter pelo menos um embasamento, um norte, uma noção da grandeza da Aspra na quantidade de prestação de serviço. É interessante também passar para todos que nos assistem que a Aspra é reconhecida pela própria Assembleia Legislativa com o título de utilidade pública. Da mesma forma aconteceu pela Câmara Municipal há muito tempo atrás. E nesse relatório nós apresentamos vários números, tanto o histórico da entidade, como a quantidade de pessoas que já se hospedaram na nossa casa de apoio aqui em Fortaleza, como também nas casas de apoio que nós temos no interior do estado, em Juazeiro, Sobral e Iguatu. A quantidade de ações, de processos, de atendimentos na área jurídica que ultrapassam 85 mil atendimentos. Temos também os números da parte odontológica, da parte de psicologia, que tem um atendimento no interior e na capital, da quantidade de auxílios que nós também oferecemos no decorrer desses últimos 5 anos aos nossos associados, mostrando para os parlamentares que nós temos responsabilidade com o erário dos nossos associados, que não só prestamos contas nas Assembleias Gerais, mas diretamente fazemos parte da vida deles, seja do lazer, no momento em que eles
podem aproveitar o nosso clube de camping lá no Eusébio ou, quando ele mais precisa, na área jurídica. E apresentamos esse relatório que apresenta um cronograma que, desde 2007, as entidades representativas e militares estaduais, elas estão amparadas legalmente através da Lei 13.931, que cria o FOASPEC, que é o Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará, e a MEP, que é a Mesa Estadual de Negociação Permanente, que tem um decreto 28.904, da época do governador Cid Gomes. Agora, este material que você acabou de nos apresentar foi enviado para a Assembleia com todos esses dados, benefícios e serviços que a ASPRE disponibiliza para os seus associados. Foi de livre e espontânea vontade ou houve a solicitação por parte dos deputados? De livre e espontânea vontade, me utilizando de uma palavra que eu aprendi com o deputado Renato Roseni, que foi o primeiro deputado que nós procuramos naquela casa. Nós estamos fazendo a transparência ativa, ou seja, antes mesmo de ser convidado, nós já tínhamos ido na Assembleia conversar com alguns deputados, apresentando o relatório da ASPRE, que apresenta todos os números da entidade, como também esse cronograma, como eu estava mencionando agora, que nós estamos amparados através dessa lei, em que tivemos várias reuniões com os secretários de Estado, com o secretário de Segurança Pública, através da mesa setorial, que não discute salários nem carreira, mas discute benefícios e possibilidade de valorização indireta aos profissionais de segurança pública, né? Por exemplo, a última discussão que eu participei, na época ainda do secretário André Costa, foi criado, dentre as associações e sindicatos, grupos para se discutir isenções de impostos para os profissionais de segurança pública, discutir projetos habitacionais, dentre outras possibilidades de benefício aos profissionais da área da segurança pública. Isso quer dizer o quê? Que o próprio Estado nos convida a discutir em nome dos nossos associados, que são policiais e bombeiros militares. Isso há muito tempo, tanto com o secretário de Estado, tanto da MEP, que é a Mesa de Negociação Permanente, com secretários que são vinculados à finança, a CEPLAG, ou secretário administrativo, ou mesmo com o secretário das vinculadas, que seria, no nosso caso, o secretário de Segurança Pública. Tudo isso convidado através de e-mail, ou mesmo formalmente, né, pessoalmente, pelo governo do Estado. E é interessante um dado, né, já trazendo também essa parte cronológica. Em 2019, na época, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Alexandre, reconhecendo nas entidades representativas de militares estaduais a nossa representatividade, né, o nosso trabalho em prol dos nossos associados, nos convidou na época para participar de reuniões para que nós pudéssemos apresentar uma tabela da reestruturação salarial dos policiais e bombeiros militares. Então, ocorreram várias reuniões, dentre elas está registrado na rede social da Polícia Militar, mencionando essa discussão da reestruturação salarial. Quando foi no final de 2019, o próprio comandante-geral da Polícia Militar e do Bombeiro Militar apresentaram essa tabela para todos os policiais e bombeiros militares do Estado de Ceará, que na época não foi tão bem aceita e gerou um movimento pacífico, tanto na Praça Portugal como na Assembleia Legislativa. E no dia 6 de fevereiro, num movimento pacífico, o governador do estado recepcionou tanto os presidentes de associações como alguns deputados e também esteve presente o Procurador-Geral de Justiça. Dali, naquela reunião, ficou definido já algumas diretrizes e que também iria ser dado continuidade em outras reuniões na própria Assembleia Legislativa, com a presença do presidente daquela casa, com representantes do governo, com o presidente de associações e com líderes políticos. E finalizou, né, nessas reuniões uma negociação que aparentemente não foi bem aceita pela tropa e dali em diante as associações não fizeram mais parte desse processo. Sargento Borges, baseado no que o senhor acabou de falar,
e, sobretudo, os serviços e benefícios que o associado tem consciência que é lhe apresentado diariamente, não só aqui na sede, mas nas subsedes pelo interior do estado. E o senhor, que sempre visita o associado lá na ponta, conversa, dialoga, ouve as demandas, qual é a opinião do associado em relação a tudo isso que está acontecendo, principalmente a CPI, né? Como é que ele enxerga a CPI? Eu imagino que a imensa maioria não acompanha a CPI na sua totalidade e se baseia muitas vezes numa imprensa que ela também politiza demais as ações, até porque é numa casa política e nada mais natural que eles politizem. No entanto, eles colocam o CPI do motim e confundem muitas vezes a mente não só dos nossos associados, como também da sociedade cearense de maneira geral. Falando de valores que são arrecadados pelas entidades, que não deveriam ser o objeto da CPI em si, e os associados ainda não têm, muitas vezes, a noção do que está acontecendo. Mas não acha uma perseguição. Mas não era para ter essa noção, essa consciência, já que ele usufrui dos serviços e benefícios que a associação disponibiliza? Eles não têm a noção com relação à especificidade da CPI. Eles têm receio, eles têm medo, né, de a entidade, no caso principalmente a nossa associação, ser prejudicada, né? Às vezes tem a impressão que está sendo perseguida e nós até desmistificamos essa ideia. Eu gostaria de deixar claro que temos total respeito à Casa Legislativa do nosso Estado e temos respeito a todos os integrantes da CPI. E eu não vou aqui externar minha opinião pessoal da motivação da CPI, mas o que nós percebemos é o receio, é o medo dos nossos associados, que muitas vezes eles têm de perder a própria entidade. E nós tranquilizamos a todos eles, porque primeiro a gente deixa claro que a CPI ela vai investigar, ela está investigando, na verdade, as associações. Ela não tem poder decisório, elas não podem nem sequer fazer a denúncia. Elas vão apresentar o relatório para o Ministério Público, caso ocorra crimes, que no nosso caso, da Aspra, nós temos certeza que não existe qualquer tipo de sequer indício de crime, e se caso houvesse essa denúncia, iria ser apreciado pelo Poder Judiciário. Então, nós tranquilizamos todos os nossos associados, porque a nossa gestão, avançando com modernidade, que tem como presidente o subtenente Alisiano, uma pessoa honrada, honesta, que preza, além de tudo, pela eficiência do nosso serviço para os nossos associados. Temos muita responsabilidade por tudo que é arrecadado e se existe todo um trabalho interno, né, de fiscalização mesmo, porque o próprio associado ele tem esse direito de fiscalizar, de buscar saber tudo relacionado à prestação de contas, nós não iríamos ter qualquer receio e medo da própria CPI. Mas, como se gera muita polêmica por conta da mídia, né, por conta de tudo que se fala da CPI, né, os associados eles têm medo de perder, porque a contribuição ela é tão singela pela contrapartida que eles possuem, né, de tantos benefícios, eles ficam imaginando, já pensou eu perder tudo isso por conta, né, de uma CPI? Mas a gente, a todo momento, não defende a CPI, mas defende que a diretoria executiva ela preza muito por tudo que é correto para os associados e que nem nós, nem os conselhos e nem os associados devem temer qualquer tipo de danos ocasionados pela CPI. Até porque a CPI foi aberta e está dando uma oportunidade para todas as associações apresentarem suas contas e, de certo modo, mostrar para essa imprensa marrom a real situação das associações, sobretudo a Aspra, que vem trabalhando, como você bem falou agora há pouco, com muita transparência, eficiência e levando o bem-estar através dos serviços e benefícios para os associados. O senhor citou aí o subtenente Alisiano, ele que é presidente da Aspra. O senhor sabe nos falar se até o presente momento ele recebeu alguma notificação, foi convocado para a CPI,
Eu estou acompanhando a CPI, assisti quase todas as sessões, tirando a desta semana, e em sessões anteriores foi feito requerimento para convidar os presidentes de associações que, dentre eles, está indicado o nosso presidente. Mas eu me informei na secretaria, ainda não foi oficializado aqui a data que ele vai participar dessa sabatina. Então, mas vai ser convocado? Vai, já tem um requerimento que foi aprovado pela CPI que vai ser convidado. E fora o presidente, há abertura também para o vice-presidente comparecer à CPI e também externar a sua opinião e participar do debate junto com os deputados? Eu não sei, eu espero que eles possam, abrir o espaço para pelo menos 2 integrantes de cada diretoria, até porque cada um vai se completando, com relação às informações, para que a gente possa ilustrar da melhor forma possível o que é a Aspra para todos os presentes da CPI e todos que assistem pela TV Assembleia. Antes da gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse em relação a esse comportamento da imprensa, porque observando alguns sites, periódicos no estado do Ceará, não só aqui em Fortaleza, não dão espaço para as associações mostrarem o seu real valor, a sua grandeza, o seu apoio e o suporte com os associados. Simplesmente colocam números gritantes para confundir a cabeça da sociedade. O senhor citou também a questão da manchete, muitas vezes vem destacando o motim e sempre colocando o movimento que houve no ano passado e levando, ou pelo menos tentando, colocar a sociedade contra a polícia. Como é que o senhor analisa essa situação da imprensa em relação a essa comunicação que eu acredito que a associação não corrobora e não apoia? Ela não demonstra minimamente uma imparcialidade. Ela poderia muito bem nos procurar para que nós pudéssemos apresentar a Aspra para que eles mostrassem para todos os seus ouvintes ou os seus leitores, dependendo da comunicação que eles trabalham, o quanto as associações elas são importantes na vida do policial e bombeiro militar. Quando eles falam de números, eles não têm minimamente o cuidado de mostrar que é dos últimos 10 anos, que esse número vai ser dividido por mês e que tem tantos serviços. Então, para você ter uma ideia, só a nossa entidade tem 33 advogados. Imagine quanto seria uma folha de pagamento de 33 advogados de excelência para prestar esse serviço para os seus associados e os seus dependentes, que são esposas ou esposos e filhos. E para manter o clube do naipe, do nível do nosso lá no Eusébio, no clube de campo, que é enorme e bem estruturado, porque não se mantém por conta própria. Então, é necessário ter um aporte financeiro além do que tem de receita mínima lá no clube. Então, você analisa a quantidade de profissionais da odontologia que prestam serviço para os nossos associados. Nós temos 24 pontos locais no estado do Ceará para atendimento odontológico, e o custo é alto também. É a única associação que tem vários auxílios, a única do Brasil que tem auxílio natalidade. Então, auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio assistencial. Nós temos um hotel de trânsito muito bem localizado, próximo ao Dragão do Mar, próximo ao centro, em que o policial e bombeiro militar associado à Aspra, que vem do interior, tem onde ficar e não deixa a desejar para nenhuma outra pousada, com tudo que tem direito, do café da manhã ao quarto climatizado. Então, tudo isso tem custos. E a parte operacional da entidade, ela tem que ser mantida, mas além de tudo, temos ainda fundo de caixa e fundo de investimento. Prova disso é uma construção que está acontecendo na cidade de Russas, onde nós vamos ter, se Deus quiser, logo logo o nosso clube. E temos uma aquisição de um terreno lá na cidade de Juazeiro do Norte, onde temos a previsão da construção da nossa sede própria na região do Cariri. E temos hoje também uma reforma lá na subsede de Sobral. Ou seja, tem a parte estrutural de investimentos que está acontecendo constantemente na entidade e também os serviços que são prestados, que são serviços permanentes, com despesas permanentes todos os meses. Então, quando você analisa toda essa amplitude da entidade
e simplesmente a mídia apresenta de forma fria números, sem ter o cuidado de vir procurar saber mais da nossa entidade, eu não posso falar pelas demais, se torna até uma ação irresponsável. Na sua opinião, o senhor acredita que o papel da CPI é político? Carlos Moreira, pegando uma fala do próprio deputado que faz parte da CPI, ele menciona que toda a CPI é política, até porque está dentro da casa de políticos que representam o povo. Então, com certeza, existe algum fato político, mas que, na sua essência, no seu propósito principal, ela tem que seguir um fato determinante de interesse público. Toda CPI, ela necessariamente tem que ter um objeto específico que afetou a sociedade de alguma forma. Então, o que eu percebo é que há uma ampliação muito grande nos discursos e até mesmo nos próprios requerimentos que são advindos da CPI. Eu percebo que existe muitos interesses de demonstrar os valores que são arrecadados das associações que não compete à CPI, pelo menos não deveria competir. Agora, com relação à política partidária, nós estamos totalmente avessos, totalmente distintos, separados disso. A política que nós temos é a política associativa, de beneficiar no aspecto social os nossos associados dependentes. A política partidária fica com eles, aí lá tem oposição, tem situação, e que o melhor argumento vence. O que nós esperamos é que haja realmente justiça, que haja um intuito real, concreto, de fazer o que tem que ser feito de interesse público, que é o fator determinante de toda a CPI. Sargento Borges, muito obrigado pela sua participação em mais uma edição do Repórter Aspra, e por aqui nós finalizamos. E fica aberto para as suas considerações finais. Carlos, eu que agradeço essa oportunidade. Como ficou definido aqui na nossa associação, nós iremos nos utilizar das nossas redes sociais, de todas as mídias possíveis para esclarecer e dirimir qualquer dúvida que possa ter com relação à CPI. Nós não estamos aqui para ser contra ou a favor, mas trazendo clareza, principalmente aos nossos associados, que são as pessoas nas quais nós temos a dívida de prestar contas e mostrar a nossa seriedade desde o início da nossa gestão. Muito obrigado. E para você, amigo internauta, nos acompanhe através dos nossos canais nas redes sociais. Até a próxima.